Olá, alunos! Olá, alunas! Todos bem? Espero que sim. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 5 do PET 2 do 8º ano. Mas antes de começar, queria falar com vocês o seguinte: não tentem copiar as resoluções, tentem compreender o conteúdo, tentem fazer as atividades e utilizem as correções para realmente corrigir o que vocês fizeram. Assistam a correção da questão 1, pausem, comparem com a de vocês. Se ficou com dúvida, tá diferente, a minha correção tá diferente da de vocês, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Vamos começar a correção então? Questão 1. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40 graus, pois 180 graus menos 140 graus é igual a 40. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em graus de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado. Cite dois exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, agudo. O que a gente tem? Quais são os ângulos agudos que nós temos aqui? Ângulos agudos. Nós temos o ângulo B, que mede 30 graus. Nós temos o ângulo C, que mede 45 graus. E nós temos o ângulo D, que mede 60 graus, certo? Então, vocês não precisam colocar os três, são somente dois. A gente tem obtuso. Vamos ver quais são os ângulos obtusos. Nós temos o ângulo F com 120 graus. Nós temos o ângulo G que mede 135 graus. E nós temos o ângulo H que mede 150 graus. O zero é ângulo nulo, o 90 graus é ângulo reto e o 180 graus é o ângulo raso, tá? Depois que a gente escolheu, né, vocês vão escolher dois exemplos de ângulos agudos e ângulos obtusos, nós vamos colocar o complemento dos ângulos agudos e o suplemento dos ângulos obtusos, tá? Ó, depois cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Então, aqui, ó, complementar. Vou colocar ângulo complementar para ficar melhor, né? Só complementar, não. Vou tirar isso aqui também. Vou colocar uma setinha aqui. Vou colocar aqui, ó. Ângulo complementar. Então, quem é o complemento de 30? É 90 menos 30. 90 menos 30 vai ser 60. Quem é o complemento de 45? 90 menos 45, que é igual a 45. Quem é o complemento de 60? 90 menos 30, que é igual a... Quem é o complemento de 60? 90 menos 60, que é igual a 30. Então, esses ângulos aqui são complementares de cada ângulo agudo que eu citei ali, tá bom? E aí, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar os ângulos suplementares agora. Então, qual é o ângulo suplementar de 120? Vai ser 180 menos 120, que vai ser igual a 60 graus. De 135, 180 menos 135, que é igual a 45 graus. E de 150, é só fazer 180 menos 150, isso vai dar 30 graus. Então, o ângulo suplementar de 120 graus é o 60, o suplementar de 135 é o 45 e o suplementar de 150 é o 30, tá bom? Ângulos agudos também tem suplemento, tá, gente?
O ângulo obtuso não tem complemento, porque só ele já mede mais do que 90, tá bom? Continuando. Questão 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Os ângulos opostos possuem a mesma medida. Na figura abaixo, a reta R é paralela à reta S. Encontre o valor de x e y e calcule a medida de cada ângulo. Depois classifique em agudo ou obtuso. Então, para começar, ele já falou para a gente aqui que os ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais. Então, eu vou começar falando para vocês que 2x é igual a 120 graus. Se 2x vale 120 graus, o x é 120 dividido por 2. Então, o meu x vale 60 graus. 60 graus é um ângulo agudo. Bom, 2x é 2 vezes 60. Isso vai dar 120 graus. Isso é um ângulo obtuso. E aí tá faltando achar o y, né? Mas a gente sabe que isso aqui dá 180 graus, é meia volta. Então, eu vou falar que x mais y é igual a 180. Então, meu x vale 60, 60 mais y é igual a 180. Então, meu y vale 180 menos 60. Meu y é igual a 120 graus. Então, também é um ângulo obtuso. Será que foi coincidência o y ter sido de 120? Lógico que não. Esse ângulo de 2x aqui e esse ângulo y aqui são chamados ângulos correspondentes. Eles estão na mesma posição em retas paralelas separadas. Ângulos correspondentes, quando formados em retas paralelas, possuem medidas iguais. Então, de cara, a gente já poderia concluir que o y era igual a 2x, tá bom? Letra B. Eu sei que o x é igual ao y, mas e daí? Adiantou nada saber disso. E aí eu tenho uma reta que eu costumo dizer que parece que está quebrado nessa situação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pontilhar isso aqui. E na minha cabeça, né, eu vou supor no meu exercício que esse pontilhado aqui é paralelo à reta R e à reta S, tá? Então, eu dividi esse ângulo de 90 em dois pedacinhos aqui. Deixa eu tentar só melhorar aqui para vocês a visualização. Então, ó, eu vou traçar uma linha aqui. É uma linha imaginária. Melhorou, né, gente? Essa linha, né, ela vai ser paralela à reta R e à reta S. E ela vai dividir esse ângulo aqui em dois pedacinhos. O que que acontece? Esse pedacinho aqui, que eu colori de vermelho, ele é alterno e interno com o x. Então, ele tem a mesma medida do x. O pedacinho que eu vou colorir de azul, que é esse pedacinho aqui, ele é colateral interno com esse aqui. Ah, eles são colaterais internos, então eles têm medidas iguais? Não, eles somam 180 graus, eles são suplementares. Eu vou chamar esse ângulozinho azul aqui de Azinho. Então, eu vou falar que o Azinho mais o 138 tem que ser igual a 180 graus. Então, meu Azinho vai ser igual a 180 menos 138. Então, o meu Azinho vai ser igual 0 menos 8, 2, 7 menos 3, 4. Então, meu Azinho vale 42. Esse símbolo aqui era o ângulo de 90. O pedacinho que ficou para cima eu vou chamar de Bzinho. Então, meu Bzinho mais o meu Azinho, que é 42, tem que dar 90 graus, porque ali era o símbolo de 90. O meu Azinho vale 42. Então, Bzinho mais 42 é igual a 90. Então, meu Bzinho aqui vai ser 90 menos 42. Então, meu Bzinho, 10 menos 2, 8. 8 menos 4, 4. É 48 graus. Certo? O B é igual ao x. Eles são alternos internos. Então, eles possuem medidas iguais. Então, o x vai medir também 48 graus. Isso ele é um ângulo agudo. O y é oposto pelo vértice ao x. Então, x é igual a y, porque eles são opostos pelo vértice, ó, PV. Então, y também é igual a 48 graus. Então, também é um ângulo
agudo. Tá? Então, aqui a gente trabalhou, é só esse ângulo de 138 graus aqui. Ele é um ângulo obtuso, só para a gente deixar claro. E aqui a gente tem que o A e o 138. Era para fechar o parênteses aqui. São colaterais internos, ok? Então, vamos continuar. Aí a gente tem a letra C, né? Tem o xzinho aqui e o y. Bom, o 110 e o y, eles são colaterais externos. O que quer dizer colaterais externos? Eles somam 180 graus. Então, y mais 110, só quando as retas são paralelas, tá, gente? Mas foi falado no exercício que elas são paralelas. Então, meu y é igual a 180 menos 110 graus. Então, meu y vale 70 graus. Isso aqui é um ângulo agudo. O x e o y são correspondentes. X e y são correspondentes. Então, quando as retas são paralelas, os ângulos correspondentes são iguais. Então, x é igual a y, x é igual a 70 graus. Então, x também é um ângulo agudo. E o ângulo de 110 graus é um ângulo obtuso, porque vale mais do que 90 graus. Certo? Matéria boa, né? Questão 3. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine, letra A, o valor de x. Se eles são opostos pelo vértice, então as medidas são iguais. Então, eu vou falar que 6x menos 48 é igual a 5x menos 12. Ou 5x menos 12 é igual a 6x menos 48. Eu tenho uma equaçãozinha aqui. Então, eu vou pegar o 5x e vou trazer para o primeiro membro. E vou pegar o menos 48 e vou trazer para o segundo membro. Então, ele vai trocar sinal. 6x menos 5x vai dar x. Menos 12 com mais 48 tem sinais diferentes. Então, eu vou subtrair e dar o sinal de quem tem módulo maior. Então, 48 menos 12, a gente vai ficar 8 menos 2, 6 e 4 menos 1, 13. Então, a gente vai ficar com 36 graus. Aí, na letra B, ele pede a medida desses dois ângulos. O que a gente vai fazer? A gente não tem que é 6x menos 48? Então, a gente tem 6, no lugar do x eu coloco 36, menos o 48. 6 vezes 36 vai dar 216, menos 48. 16 menos 8 são 8, 10 menos 4 são 6, então 168 graus, certo? Bom, ou então você pode fazer assim também, 5x menos 12. Então, a gente faria 5 vezes 36 menos 12. 5 vezes 36 vai dar 180. Menos 12, 168. Por que tanto faz? Porque eles são iguais. Então, a ordem que você vai fazer, né, qual ângulo você vai substituir, não vai interferir na resposta. Letra C, a medida do ângulo complementar de x. Para achar o complementar de x, eu vou fazer 90 menos x, que vai ser 90 menos 36. Então, 90 menos 36, 10 menos 6, 4. 8 menos 3, 5. Então, o complemento de x é 54 graus. Certo? Vamos continuar, questão 4. Então? A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem em seu vértice que o divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo.
Então, gente, a gente tem aqui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e a bissetriz dividiu esse ângulo em dois ângulos, né? Então, é só a gente fazer aqui. A gente pode colocar que 2x é igual a 90, ou ainda a gente pode colocar que x é 90 dividido por 2. E aí, o nosso x vale 45. Então, na letra A, tá feito. Na letra B, a gente não tem um ângulo reto aqui, mas a gente sabe que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Está escrito aqui que é bissetriz. Então, isso aqui é 25, x também vale 25, dois ângulos iguais, certo? Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus. Os triângulos abaixo são representados fora da escala. Calcule o valor de x e do ângulo externo E. Depois classifique cada um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e as medidas dos lados. Então, esse ângulo aqui, ele tem os três ângulos, esse triângulo, ele tem os três ângulos medindo o x. Então, a gente vai falar assim, x mais x igual a 180 graus. Ou seja, 3x é igual a 180 graus. Então, x vale 180 dividido por 3. Então, meu x vale 60 graus. Esse ângulo E, junto com x, forma 180. Então, eu posso falar que x mais E é igual a 180 graus. O x vale 60. Então, esse ângulo externo vai ser igual a 180 menos 60 graus. O ângulo externo vai medir 120 graus. E aí, a gente ainda tem que classificar o triângulo. Esse triângulo, ele é acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque os três ângulos internos deles são agudos. Em relação ao ângulo, é de acordo, se ele tiver os três ângulos internos agudos, ele é acutângulo. Se um ângulo for de 90 graus, que é o reto, ele é retângulo. Se ele tiver um ângulo obtuso, obtusão. Ele não pode ter dois ângulos retos ou dois ângulos obtusos, ou os três, porque aí vai passar de 180 graus a soma dos três ângulos internos dele, tá? E em relação aos lados, ele é equilátero. Por que ele é equilátero? O triângulo que tem os três lados com medidas iguais e os três ângulos internos também são iguais, é chamado de equilátero. Equi quer dizer igual. Então, é equilátero, lados iguais, certo? Aqui em relação ao ângulo. E aqui em relação aos lados, aos ângulos. Tranquilo? Então, vamos continuar. Aí, a gente tem esse triângulo aqui. Então, a gente tem dois ângulos aqui medindo x. Então, eu tenho x mais 120 igual a 180. X mais x são 2x. Eu vou passar o 120 para o lado do 180, ele vem negativo. Então, 2x é igual a 60 graus. O meu x vale 60 dividido por 2. Então, meu x vale 30 graus. Bom, o meu ângulo E mais o meu x vai ter que dar 180. Então, x mais E é igual a 180 graus. O meu x vale 30. Então, meu ângulo E é 180 menos 30. O meu ângulo E vai ser igual a 150 graus. Certo? O ângulo E também pode ser a soma desses dois aqui, que são, né, que não ajudam a formar. Então, você pode falar assim que o ângulo E é igual a x mais 120. Poderia também. Então, o ângulo E seria 30 mais 120, que também daria 150, tá? Qualquer um dos dois jeitos está correto. Em relação aos ângulos, esse triângulo é obtusângulo. Porque ele tem um ângulo obtuso, tá? Então, aqui em relação aos ângulos. Ele tem dois lados que possuem medidas iguais. Então, ele é isósceles.
Triângulo em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, os 3 lados são iguais, isósceles, 2 lados são iguais, escaleno, nenhum dos lados é igual, tá? E aí a gente tem o próximo aqui, e a gente tem um ângulo que mede x, um ângulo que mede 90 e um terceiro ângulo que mede 37. E a soma desses três tem que ser igual a 180. Então, aqui, 90 com 37 dá 127. Então, meu ângulo x vai ser 180 menos 127. Então, 10 menos 7 são 3. 7 menos 2 são 5. 53 graus mede meu x. O meu ângulo E tá aqui, ó. Então, eu posso falar que o E mais o x é igual a 180 graus. Então, eu faria E mais 53 graus é igual a 180. E aí, o meu E seria 180 menos 53. 10 menos 3 são 7. 7 menos 5 são 2, seria 127. Ou eu falo que o E é soma desses dois aqui. Ou E é igual a 37 mais 90, que também dá 127. Então, eu estou mostrando os dois caminhos para vocês, o que vocês acharem melhor, tá? Em relação aos ângulos, esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo que mede 90 graus, um ângulo reto. E em relação aos lados, ele é escaleno. Por que que ele é escaleno em relação aos lados? Porque os lados são todos três com medidas diferentes, tá bom? Questão 6. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades de um segmento de reta. Por exemplo, na figura ao lado, o segmento de reta AB tem o ponto médio M, que divide o segmento ao meio, ou seja, a medida de AM é a mesma que MB. Mediatriz é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes das extremidades desse segmento. Se o segmento AB mede 5 centímetros, qual a medida de AM ou BM? Calcule a medida do ângulo X. A medida de AM ou BM vai ser 5 dividido por 2, que vai ser 2,5 centímetros. Por quê? Porque as medidas são iguais. AM, BM também é a mesma coisa. BM é igual a AM. Tô falando BM colocando MB, né? Mas não faz diferença. Que também é 2,5. Por isso ele colocou o O. E aí agora ele quer a medida do ângulo X. O ângulo X é esse ângulo aqui. O ângulo X vale 90 graus, tá? Então, o ângulo X é igual a 90 graus. A mediatriz, ela é perpendicular. Então, se aqui formou 90, aqui também vai formar 90, os dois juntos 180 graus. Tranquilo? Questão 7. Um triângulo possui 3 mediatrizes que são retas perpendiculares aos lados do triângulo e que passam pelos pontos médios M1, M2 e M3 de cada um de seus lados. O ponto de encontro das 3 mediatrizes, o O, né, o encontro delas, é chamado de circuncentro e que, por estar a uma mesma distância de cada um dos vértices do triângulo ABC, é no centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Considere a figura ao lado dos vértices do triângulo ABC que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas A, B e C. No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Olha só, ele já falou pra gente que o encontro das mediatrizes, o circuncentro, ele fica à mesma distância dos 3 vértices do triângulo. Então, vamos voltar para cá. Considere na figura ao lado os vértices do triângulo ABC que representam 3 casas distintas. Pretende-se construir uma área de lazer que fica à mesma distância das 3 casas. A gente já sabe onde tem que estar essa área de lazer, né? No centro dessa área de lazer terá uma piscina. Marque o ponto P para identificar onde deve ser construída a piscina. Gente, a piscina, ela vai coincidir aqui. Deixa eu colocar, ver se vai realçar aqui, ó. Ela vai ter que ser aqui, ó.
no ponto O. Esse ponto P aqui, ele vai ter que coincidir com o ponto O, que ela vai ficar no centro da área de lazer e a área de lazer vai ter que estar equidistante a elas, ok? E aí nós vamos para a questão 8. O diâmetro é o dobro da medida do raio da circunferência. Observe as figuras abaixo e responda. Qual a medida do diâmetro da circunferência? O raio é a distância de qualquer ponto da circunferência até o centro dela. Então, aqui é 3, então o raio é 3, aqui também vai ser 3, aqui também vai ser 3. Aqui não, porque aqui não passou pelo centro. O diâmetro é o dobro do raio, então vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6 centímetros. Letra B. Qual a medida da área do círculo? A área do círculo é dada por 2πr ao quadrado. Então, a área vai ser 2. O π a gente sempre aproxima para 3,14. E o raio aqui vai ser 3 ao quadrado. Então, a área desse círculo, né, sempre assim, quando o exercício não falar para vocês usar um valor de 3,1, usar um valor diferente. Ele não citou nada se você for usar o valor para o π, 3,14. Então, eu tenho 2 vezes 3,14 vezes 9. Então, eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes 9 são 18. Eu vou fazer 3,14 vezes 18. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8, mais 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho 2, 5, 6 e 5. Duas casas decimais. 56,52 centímetros quadrados, certo? Letra B. Letra C. Qual a medida do comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é 2πr. Então, o comprimento vai ser aproximadamente 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 3. Então, o comprimento vai ser um valor próximo. 2 vezes 3 são 6. Eu vou fazer 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, letras... Então, eu vou fazer aqui 2 vezes 3, 6. Eu vou fazer 3,14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1, 2, 1, 2. Então, 18,84 centímetros, aproximadamente, tá? Letra D, qual a medida da área do triângulo? Ele colocou a formulazinha aqui pra gente. A área é base vezes a altura dividido por 2. Esse asterisco aqui é o símbolo de multiplicação, tá? Alguns programinhas usam asterisco. Então, o que eu tenho aqui? Qual é a base do meu triângulo? Ela mede 4, então eu vou colocar 4, a altura 2,5 dividido por 2. Eu vou simplificar o 4 com 2 para ficar mais fácil. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2,5, que vai ser igual a 5 centímetros quadrados, certo? E aí, a gente vai para a questão 9. No polígono regular, os lados e os ângulos internos formados por esses lados são iguais. Por exemplo, o triângulo equilátero possui 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais. O apótema A é a medida do segmento que vai do centro da circunferência inscrita até um ponto médio de um dos lados do polígono regular. Ou seja, tem um tamanho igual ao raio da circunferência inscrita no polígono. As figuras abaixo mostram um polígono regular inscrito e outro circunscrito em uma circunferência. Nas figuras abaixo, calcule a medida do ângulo X. Depois escreva o nome do polígono e identifique se o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Então, primeira coisa aqui, o ângulo X. A gente não falou que o polígono é regular? Então, o X aqui, ele vai medir 60 graus. Deixa eu consertar aqui o meu 6. Então, o meu ângulo X mede 60 graus, certo? Aí, depois ele quer o nome do polígono. Esse polígono aqui é um triângulo. E o triângulo, ele está inscrito na circunferência, porque ele está dentro da circunferência. Então, aqui, o polígono está inscrito. Nessa figura aqui, a gente também tem um triângulo. A gente tem um ângulo X aqui. Se o polígono é regular, então o X
dessa figura também vale 60 graus. Você pode fazer 180 dividido por 3. A gente tem também triângulo, tá, gente? Eu tô vendo um quadrado ali, não. A gente tá falando de figura inscrita ou circunscrita na circunferência. Para isso, ou o vértice vai ter que estar aqui nos lados da circunferência, ou o lado da circunferência vai ter que ter um ponto em comum com a figura. E aí, nesse caso aqui, a circunferência está dentro do triângulo. Então, ele está circunscrito. E eu estou errando para escrever. Então, ele está circunscrito à circunferência. Se a circunferência está dentro dele... Obriga para escrever circunscrito. Se a circunferência está dentro dele, então ele está circunscrito. Eu fiz a mesma coisa de novo. Certo, gente? Se ele estiver dentro da circunferência, ele está inscrito. Se ele estiver com a circunferência dentro dele, ele está circunscrito. E aí a gente encerra por aqui a correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, coloca nos comentários. Se gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. No link do vídeo também tem, na descrição do vídeo também tem o link para o canal do tio Marcos, que está fazendo as correções do PET de português. E se você não foi lá ainda, corra lá porque você está perdendo. O tio Marcos é um ótimo professor de português. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.